Quando Deus ele escolhe a gente para fazer uma obra, Ele nos capacita. É Deus que coloca a gente em determinados lugares e nos dá a capacidade para fazer aquela obra que Ele escolheu para a gente. Porque é Deus que determina onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Então Ele coloca uma obra nas nossas mãos que é para a gente fazer, não é para outro. Amém? Se nós voltarmos aqui na palavra, vamos fazer uma reflexão assim. De um lado nós temos uma serva que foi levada, raptada, e ela ficou numa casa por obrigação. De outro lado nós temos um homem cheio de privilégios. Só que uma doença sem cura poderia tirar tudo dele. Você consegue entender as coisas de Deus? Uma serva, ela não tinha nada, mas ela tinha Deus na sua vida. Um homem que tinha riquezas, poder, tudo isso, por uma doença, ele poderia não ter nada, porque ele ia morrer, ia perder tudo. Qual é a diferença? Não é melhor você ter Deus do que você ter riqueza? Com riqueza você pode comprar tudo, mas você não pode comprar sua cura, sua libertação. Mas com Deus você pode. Deus ele pode te libertar de tudo, te curar, te purificar. Deus ele pode te salvar, e nada disso o dinheiro compra. Bem, eu creio que esse homem ele era arrogante. Ele era um homem cheio de si, porque esse homem era um general. Com certeza esse homem era abajulado pelo seu rei. Para o seu rei enviar uma carta para outra nação, apresentando ele, para que ele fosse curado, com certeza esse homem era muito abajulado nessa terra. E uma doença fez ele ver que isso não ia valer nada para ele. Tudo que ele tinha não serviria de nada. E quando ele chega ali no rei de Israel, ele vê que ele não é ninguém naquela terra. Nem o profeta foi receber ele face a face. O profeta mandou um mensageiro: ei, vai lá, fala para Naamã, faz assim e assim, e ele vai ser curado. Ali ele não era ninguém, ele não tinha reconhecimento. E nos dias de hoje podemos ver isso. Muitas pessoas elas querem ser reconhecidas. As pessoas elas querem ser abajuladas. Mas você sabe quem tem que ser reconhecido? Quem que tem que ser exaltado? Deus. Exatamente. Deus ele é maior que tudo. Nós não precisamos buscar reconhecimento dos outros. Quando a gente perceber que Deus ele é maior que tudo, que Deus ele faz tudo, a gente para de procurar reconhecimento do homem. Deus ele faz tudo por nós. E isso que a palavra dessa noite quer dizer. Que nós precisamos diminuir o nosso eu, para que Deus seja exaltado. Que Ele cresça e eu diminua. Porque quando a gente desce as águas, nova criatura nós nos tornamos. Olha essa comparação. Nós descemos. E quando nós levantamos, nós saímos das águas diferentes. E assim foi com esse homem Naamã. Para que ele largasse o seu eu, ele precisava descer. Ele desceu uma vez e nada aconteceu. Ele desceu 2 vezes, nada aconteceu. Ele desceu 3 vezes, nada aconteceu. 4, nada. 5 vezes. Acredito que esse homem já estava desesperado. Meu Deus, desses 5
funcionar, está aqui. A doença está aqui. 6 vezes, nada. Mas na 7ª vez que esse homem levantou, ele ficou purificado. E assim é com a gente. Quanto mais a gente desce na oração, mais a gente sobe diferente. Mais Deus vai preenchendo as nossas vidas. Deus ele vai nos capacitando. E nós vamos ficando cheios da presença de Deus. Aleluia. Naamã ele saiu diferente, purificado. Naamã saiu convertido. Mas para isso, Deus teve que mostrar para ele que se ele quisesse ser curado, ele precisava descer. Foi assim que Deus escolheu na vida desse homem para libertar ele. Talvez se o profeta colocasse a mão e fizesse uma oração e expulsasse essa doença da vida dele, esse homem não seria convertido, ele não seria transformado. Então ele teve que descer, ele teve que se humilhar. E assim que Deus faz com a gente. Deus, ele nos molda por fora e ele nos molda por dentro. É por isso que vem as provações nas nossas vidas. Sem as lutas, nós não vamos descer. Se não for as lutas, nós não vamos orar todos os dias. Eu tenho certeza. Porque se para mim está confortável, para que eu vou acordar de madrugada? Eu vou dormir. Então, é com as lutas que a gente ora, que a gente pede a Deus. Porque quando a gente quer algo de Deus, a gente ora todo dia. Deus me dá, Deus eu preciso, Deus socorro, Deus eu não aguento mais. E a gente desce, e desce, em oração. Mas se a gente não tem nenhuma preocupação, a nossa vida está tranquila, a gente não vai buscar nada de Deus, então a gente não vai orar. Se Naamã ele não precisasse dessa cura, ele não teria saído da sua terra atrás de um homem, um profeta qualquer que ele nem conhecia. Ele nem sabia se esse homem realmente iria curá-lo. Ele nem tinha certeza de nada, mas como ele precisava, ele foi atrás. Ele largou sua terra e foi atrás de um homem porque ele tinha esperança que esse homem ia fazer por ele. Para que ele ia para a terra dos seus inimigos se ele não precisasse disso? Se ele não tivesse essa lepra, ele poderia ficar lá confortável onde ele estava, sendo abajulado. Para que sair do conforto? Então, a vida desse homem ela foi transformada, porque ele teve que descer, ele teve que se humilhar, ele teve que sair da zona de conforto dele, sair da sua casa, da sua terra, andar por uma estrada qualquer, até ele chegar na terra de Israel, atrás desse profeta, onde ele tinha a esperança que ele seria curado. Lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Com isso eu entendo que Deus ele nos prepara coisas que nós não podemos enxergar com os nossos olhos carnais, mas com os nossos olhos da fé, nós podemos ver as maravilhas que Deus pode fazer na nossa vida. E mesmo que a gente venha planejar algo que aos nossos olhos parece perfeito, Deus lá na frente ele vem com surpresas maiores do que aquelas que a gente pode imaginar. Sabe por quê? Porque Deus ele pode ver além
Nós somos limitados. E o nosso Deus, ele não tem limites. Nosso Deus é o Deus do impossível. Às vezes nós não entendemos agora o que está acontecendo nas nossas vidas, mas Deus sabe lá na frente. Às vezes você reclama porque Deus não te deu uma bênção na sua mão, mas Deus sabe que aquela bênção não vai ser boa para você, porque Ele está vendo além. Nós não temos capacidade para enxergar o que Deus pode ver. Os planos dele são perfeitos. Temos nós que aceitar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Através das dificuldades que nós passamos, é que Deus nos entrega as melhores bênçãos. Servir a esse Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer nas nossas vidas. Não há outro caminho. Você pode desviar para a esquerda, para a direita, mas o único caminho é Deus. Não adianta você fugir. Pode correr para longe. É Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não tem outro caminho. Amém? Irmãos, eu quero deixar para vocês essa noite essa mensagem. Que essa mensagem possa tocar nos seus corações. Que vocês possam entender que essa é uma mensagem que nos ensina nós a buscarmos e a orarmos a Deus. E nos ensina que quanto mais a gente ora, a gente consegue, a gente encontra. Também nos ensina a ser quebrantados. Porque quanto mais a gente ora, mais Deus vai quebrando a gente. E as lutas que nós passamos, elas não são para nos matar. Elas são para nos edificar. É isso que essa palavra vai trazer nessa noite. Descer em oração. Para que nós possamos ser cheios do Espírito de Deus. Para que nós não venhamos buscar reconhecimento do homem, mas que a gente venha buscar reconhecimento do Senhor. Porque é Deus que nos capacita. É Deus que nos ensina. É Deus que nos guia. É esse Deus que pode fazer tudo. O homem, ele não pode fazer nada por nós. O homem, ele olha pra gente e fala: fraco, não vai conseguir, não vai alcançar. Isso aí não é pra você não. O homem, ele vem para desanimar a gente. Mas Deus não. Quanto mais você busca a aprovação de Deus, mais Ele te ajuda. Mais Deus te fortalece. Amém? E essa é a mensagem